Pausa pro Croissant. As listas mais bizarras pra você ouvir enquanto come o seu croissant e toma alguma coisa. Com Karina Andrade e Camila Falcão. Salve, salve, galera! Estamos começando mais uma edição do Pausa para um Croissant. E, na verdade, hoje é um dia muito especial. É uma das minhas datas favoritas do ano, que é quando comemoramos o Halloween. Então pensamos, por que não fazer uma listinha, né, que tem a ver com o Dia das Bruxas, que tem a ver com o Halloween, que é uma data muito comemorada, principalmente nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil também é um pouquinho, tá cada vez mais forte, né, digamos assim. Então, aqui ao meu lado, para criarmos uma lista de personagens assustadores, principalmente do cinema, eu tenho aqui Camila Falcão. Oi, gente. Você tá com cara de que não tá assustada, tá de boas? É, até agora. Tem medo de filme de terror, Cá? Tenho, não assisto. Não assiste? Não. É bom que você vai poder opinar bem, né? Você vai opinar com medo. Pois é. Ótimo. Vou ser sincera. Ótimo, ótimo. E Fernando Borges? Fê, você curte filme de terror? Eu gosto, assim, apesar de ser ateu. Eu gosto de tomar uns sustos. Eu gosto. Mas eu acho que a gente poderia ter deixado pra gravar isso aqui à noite. Apagar as luzes. É verdade. A rádio vazia. Vai ficar mais emocionante. Dá susto. Na verdade, eu acho que não, porque não rola umas histórias que o prédio daqui da rádio tem é meio assombrado, assim? O 13º andar aqui é... Tá falando sério? Sim. Mas é o quê? De assombração no 13º andar? Toda vez que eu pego o elevador, eu esqueço alguma coisa, eu tenho que voltar na rádio. O elevador sempre para no 13º andar, a porta abre, não entra ninguém, fecha a porta. Ninguém entra! Ninguém solicitou! Ninguém desse plano. Ninguém desse plano! Que coisa horrível! Se entra alguém, ele já cara. Não, mas rola assim uns boatos no prédio aqui que dizem que tem umas assombração aqui, enfim. O Fê falou a respeito do 13º andar e, curiosamente, a gente tava fazendo aqui a lista e eu fui enxugando essa lista e tal. Quando eu fui contar quantos itens tem na nossa lista... Tem 13, cara, e não foi proposital. Eu falei, caramba, a gente tem 13 personagens aqui, 13 situações e personagens que a gente vai comentar aqui sobre assustadoras pro Halloween, especial de Halloween do Pausa pro Croissant. Então vamos começar com umas das que metem mais medo aqui, que é a Regan, do Exorcista. Cara, a menina que vira o pescoço. A gente pode resumir assim, certo? Deus me livre. Como? E desce a escada de que nem uma aranha invertida, já viu? Uma aranha invertida. Eu prefiro não ver. Eu nunca vi o filme, né? Porque eu não assisto filme de terror, senão eu não durmo. Mas teve bem... Faz tempo já. Tinha uma corrente no e-mail que você recebia. Não sei se vocês já receberam. Ah, eu lembro disso. Meu tio me mandou um e-mail que era... um teste de alguma coisa, tipo, pra você descobrir alguma coisa. De atenção, alguma coisa assim, idiota. E aí, era um teste que você, tipo, procurava na foto alguma coisa. Tipo, sei lá, procura nessa foto um ponto vermelho. Aí você ficava procurando. Aí, ia outra foto. Acho que eram umas 5 fotos. Aí, no final... vinha a cara dela e ela dava um grito. Gente. Cara, que horror. Eu lembro de umas correntes de e-mails que tinha a cara dela no final. Mano, e quando eu que fiz era em PowerPoint os negócios, sabe? E quando eu fiz esse teste, eu tava no meu quarto, tava escuro e eu tava de fone. Ou seja, ela gritou na minha orelha e apareceu a cara dela no notebook. Nossa, eu dei um grito, foi horrível. Dizem, ela é né? muito feia. Dizem que tem umas histórias tensas envolvendo os bastidores desse filme, né? Do Exorcista, que é da década de 70, né? 1973. E que envolvem, tipo, assombrações ali mesmo, né? Até tem com Poltergeist também, mas no Exorcista tem várias histórias de gente que morreu, gente da equipe de produção, do lugar onde eles fizeram a pós-produção do filme, que a casa era 666. Enfim, tem todas umas coisas sinistras que envolvem isso e que só torna a ideia ainda mais terrível, né? Mais assustadora. Deus me livre. Eu lembro eu assisti há pouco tempo o Exorcista, acho que se não me engano é a versão do diretor, alguma coisa do tipo. Que é o Exorcista com algumas cenas que foram editadas, cortadas no primeiro filme. E tem uma cena muito boa que acho que é a mãe dela, vai ver ela no quarto, ela tá dormindo. E a hora que ela fecha a porta, aparece uma imagem meio demoníaca na porta, assim, muito rápido, assim, aquele tipo o Jequiti do Silvio Santos, sabe? Sei. Aparece, cara, dá um susto a porra ali, velho. Cara, Muito que boa. é a versão do diretor, se eu não tô enganado. Eu morro de medo dessas merda. É aquele Jequiti, assim, só que é o capiroto, sabe? Mas é feia a imagem? É um demônio, né? Mas Tá travado ali, velho. Mas ela é
Tem uma cena dela que, aliás, eu até antes a gente tava preparando o podcast, fui olhar, tem uma foto que ela tá de costas, com a cabeça virada, é uma máscara encaixada na nuca da atriz. É muito tosco, cara. Não tem como ter isso. Então, a produção, depois né? você vê o bastidor, né? Cara, o próprio vômito dela, aquela cena clássica dela vomitando. Então, você tá ligado que aquilo é uma mangueira acoplada ali, que tá jorrando aquele líquido bizarro ali. Mas dá medo, cara. O bagulho é forte, é pesado, viu? E começa a ficar mais forte ainda quando você começa a ler essas especulações sobre o filme e descobre, por exemplo, que foi baseado em fatos reais. Né, que não foi com uma menina que aconteceu, mas foi com um garoto na década de 40 que ele estaria possuído pelo demônio. Então, assim, a parada é assustadora. Então, é importante falar que essa lista que a gente fez aqui, ela não segue uma ordem cronológica, ela não segue uma ordem de importância, do menos assustador pro mais assustador. Não, a gente foi simplesmente colocando aleatoriamente. De repente, pra quem tá ouvindo, a Regan do Exorcista pode ser a mais assustadora de todas, né? Enfim, não é uma lista cronológica nem por sustos. Aliás, falando em menina assustadora, vamos pro segundo item da lista? Samara, amiga sua louca, do Chamado. Cara, como eu tinha medo disso. E olha que a gente tá falando de um filme relativamente recente, né? Dos anos 2000. Você tinha? Anos 2000, né? Mas você não tem mais medo? Não, ainda tenho. Você falou que tinha medo. Não, é que eu tinha... não sei, cara. É porque a primeira vez que eu vi, logo que saiu e tudo mais, eu lembro que eu me assustei pra caramba. Eu fiquei muito noiada com o filme. E até hoje, quando eu assisto, como eu já assisti uma vez, até hoje, quando eu assisto, eu evito assistir as partes que me deixam mais tensa. Como a parte da menina saindo da televisão. Aquele troço é muito, muito assustador. Eu acho que o Chamado tem um... Não é tosco, não é aquele filme de terror tosco, forçado, aquele que joga ketchup, nada. É muito bem feito. Aquela cena da televisão e tal, que uma sensação meio... Eita, o que porra que aconteceu ali, cara? E é muito bem construído, assim, não é aquele tipo terror pelo terror toscão, entendeu? Esse é bom mesmo. E você fica tentando construir a ideia, né? Do tipo, o que teria acontecido com aquela menininha? É psicológico. Né? Será que a mãe jogou no poço, né? Porque constrói toda uma história de que a menina teria sofrido maus tratos. Então tem uma hora que você começa a ficar com dó da menina. É quase o Coringa, né? Exato, é quase o Coringa. E aí você começa a ficar com dó. Você fala, mataram a menina, que coisa cruel, sabe? Até no final do filme ser revelado que realmente a menina é um bichinho do mal, é o capiroto mesmo. Eu tenho eu sou ruim. Eu indiquei esse filme pra sobrinha de um amigo. Ah, que ótimo! E não faz muito tempo. E ela tava dormindo na casa dele, ela novinha, deve ter 12, 13 anos. Ah, que ótimo! Ela tava dormindo na casa dele. E aí eu pedi pra ele me avisar a hora que o filme acabasse. Não. Eu telefonei pra casa. Eu não acredito, Fernando. Não acredito. E aí, mas a hora que ela atendeu, eu não falei os 7 dias. Você não falou nada. 7 dias. Deixei mudo, só a respiração. É engraçado que a geração de agora... Ela adivinhou, cara. Deus adivinhou? Ela adivinhou? Adivinhou. Mas ela não ficou com medo? Não, ela me adivinhou, ela sabia que ia zoar ela. Nossa. É engraçado, né? Pra quem não sabe, você tem que assistir uma fita VHS. Aliás, a geração de hoje, será que tá habituada com fita VHS? Porque senão eles vão ter que fazer um remake do Chamado. Não, nem telefone em casa, acho que eles estão habituados. Nem telefone em casa. Mas enfim, a galera assiste uma fita VHS lá e depois alguém liga e fala 7 dias. E depois desses 7 dias você morre. Enfim, gente, é assustador. Eles poderiam fazer uma versão, um remake, só que chegava um WhatsApp, né? Nossa, pode crer. O áudio no WhatsApp de Chega um áudio no WhatsApp. Horrível. Muito bem, então depois de falarmos da Samara de O Chamado, vamos falar de It, a Coisa, criação do Stephen King, que é considerado um mestre do horror. E não dá pra falar, acho que, de terror sem falar do Stephen King, né? O cara é um gênio. Ele deve ser meio atormentado, né? Vamos começar falando sobre isso? Será? Porque pra um cara lançar tanta obra de terror, tanto livro de terror, gente, e tão criativo como ele é... Não sei, gente. Ele deve ter uma mente meio atormentada, meio sombria. Mas já não parou tem pra isso? pensar? Eu acredito que não. Você é fã dele, não é? Eu gosto muito dele. Não tem nenhuma história de que ele é meio... Não, na verdade, ele usa traumas da vida dele. Nossa. E situações... Da vida dele. Não coisas tão tensas assim, mas situações que ele fica sabendo. Por exemplo,
A história do It. Existia um vilarejo que ele passava sempre e tinha neste vilarejo digamos que uma lenda urbana de que uma força sobrenatural puxava as pessoas para baixo de uma espécie de ponte em cima de um riacho que tinha ali. E foi dali, por exemplo, dessa lenda urbana que ele tirou a ideia de, portanto, o It ser essa força sobrenatural. E ao invés de puxar qualquer pessoa, puxaria crianças. E ao invés de ser, né, uma ponte, um riacho, é o bueiro. O esgoto. Né, o esgoto. Então, assim, ele adaptou aquela lenda urbana que ele já conhecia e que ele já era assustado, que ele já era traumatizado, que ele já ficava meio assim, né, tipo, daquela história, e criou o It. Então eu acho ele, na verdade, um cara extremamente criativo, não exatamente atormentado. É que, poxa, é tanta situação maluca que sai da cachola daquele homem. Sim. Que, sei lá, a gente fica pensando, pô, será que a pessoa é atormentada e por isso tá criando umas histórias doidas assim? Isso eu vi. Mas você fica de boa. Mas eu não tenho medo, não senti nenhum medo, nenhum medo. É que tem gente que já tem um medo do palhaço, né? Nossa, eu achei só bem... aflora. O Johnny Depp tem medo de palhaço, enfim, tem até uma doença que caracteriza as pessoas que têm medo de palhaço. Palhaçofobia. É alguma coisa nesse sentido, só que em inglês. Eles pegam o clown e jogam alguma coisa de fobia no final, é alguma coisa assim mesmo. Em português, provavelmente é palhaçofobia. Ai, que feia. Mas eu não... medo mesmo de uma coisa muito bizarra, muito surreal, uma maquiagem cabulosa, tipo a do It, assim, eu não consigo sentir. Eu mais tenho vontade de dar risada do que assustar mesmo. Eu não senti, juro por Deus, não senti nenhum medo. Assisti esses dias, inclusive, porque eu fiquei curiosa, porque você tinha falado que parece Stranger Things. Eu gosto muito de Stranger Things. Tem essa pegada de Stranger Things. Aí eu fui ver, mas... Não ficou com medo? Não. De boas. Dormiu tranquila. Plena. Próximo da lista temos Fred Krueger. Cara, Fred Krueger é um clássico, né? É um clássico dos clássicos dos clássicos. Porque imagina só, você contar com um terrível serial killer, um cara que vai te matar enquanto você tá dormindo. Gente, é muito fazer crianças não quererem dormir nunca mais. Não só crianças, né? Porque ele mata todo mundo, não é? Sim, é que tem a história com as crianças. A historinha, eu até coloquei aqui, gente, que tem uma musiquinha adaptada em português, que são os versinhos do Fred Krueger. Olha que bonito, olha. 1, 2, o Fred vem te pegar. 3, 4, é melhor trancar a porta. 5, 6, agarre seu crucifixo. 7, 8, fique acordado até tarde. 9, 10, não durma nunca mais. Não é sensacional isso? E a gente ri, né? A gente ri porque não tá acontecendo com a gente, no caso, né? Eu assisti esse filme e fiquei com medo. Fred Krueger? Sério? E o próximo da lista, na verdade, que a gente vai falar é do Jason, né? De Sexta-feira 13, que também teve uma porrada de filme. Tanto do Fred Krueger quanto do Jason. E fizeram depois um filme dos dois, ó. Um de 2010, é isso? Fred versus Jason, que eles quiseram pegar, tipo, né? O Fred, que é um dos mais aterrorizantes da Hora do Pesadelo, da franquia de filmes A Hora do Pesadelo, e botaram pra duelar com o Jason de Sexta-feira 13. Nossa, que filme horroroso. É o Fla-Flu do filme de terror. Você chegou a ver essa pérola, Fê? É muito ruim. Horrível. Eu fui no cinema, tia. Você foi no cinema ver isso, O que acontece? Cara, é um filme tosco. Eles não morrem, né? Jason não morre, o Fred Krueger não morre nunca. Então, não vão morrer. Mas assim, é ridículo. Nem o Thanos conseguiria. Nem o Thanos, já entramos como... Eu tenho medo do Thanos. Você chegou a assistir ou o Jason ou o Fred, filmes? O Fred você falou que viu. Jason, você já assistiu algum? Não, acho palhaçada. Nunca viu nenhum filme do Jason? O filme do Jason é o que revelou... Ele revelou a maior quantidade de imbecilidade da história do cinema. Porque quando você tem que descer a escada, os personagens sobem a escada. Então, tipo, eles ficam meio que encurralados no andar de cima da casa, em vez de descer pra fugir da casa, não. Mas é assim, eu tava falando pra... Sabe você que eu falei? Sim, a gente tava falando sobre os clichês, né? Os clichês de filme de terror. Eu ouvi um barulho, o que eu vou fazer? Eu vou correr? Não, eu vou até o barulho ver o que é. Tá fazendo barulho lá no porão, o que eu faço? Corro? Não, vou até o porão, fecho a porta, né? Ai, vai. Mas tem um detalhe, o Jason não corre. Ele fica parado. Mesmo assim, ele anda, mas ele é lento. E mesmo assim, ele consegue chegar, né? Eu não consigo entender. Você tem a mocinha, que até Todo Mundo em Pânico zoou muito. Você tem a mocinha loira peituda que corre loucamente durante, assim,
quilômetros. E mesmo assim ele E ela consegue. olha pra trás e o cara tá atrás Ou dela. ela tropeça num galho, cai, quando ela olha pra frente, o Jason tá parado com a faca na Tá mão. pra parado matar. É maravilhoso, gente. Eu tenho um dado estatístico muito bizarro aqui, de que seriam a quantidade de vítimas do Jason, que morreram pelas mãos de Jason.